Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada a gente mostrou aqui que durante muito tempo o homem procurou desenvolver técnicas, né, para orientar-se no espaço, né? Então ele, quando era nômade, usava muito a hidrografia, os rios, para poder se deslocar em regiões mais próximas, utilizava uma feição geomorfológica, uma árvore existente, exuberante dentro da vegetação, né? Sempre procurando ter referenciais que o levasse a uma área mais distante, mas que ele pudesse retornar com mais segurança. Quando o homem se tornou sedentário, foi a partir do desenvolvimento da agricultura, por conta do surgimento do excedente agrícola e da necessidade de guarda desses alimentos, o homem passou a buscar cada vez mais novas conquistas, né? E a espaços até então nunca visitados, né? Então, a partir disso, a necessidade de orientar-se no espaço, né, de se deslocar, se torna mais complexa. Então, por conta disso, o homem começa a aperfeiçoar essas técnicas de orientação e de deslocamento, buscando não apenas elementos que estavam ali próximos, né, como uma espécie da vegetação, uma feição geomorfológica, uma serra, né, uma área de montanha ou um rio. Ele buscou, né, é, elementos da natureza que estivessem numa perspectiva mais externa e que ele pudesse ter uma autonomia maior para a realização dessa orientação. Então, a pergunta que nós fazemos inicialmente nessa videoaula de hoje é como se orientar hoje no espaço, né? Existem várias formas, da mais simples até a mais complexa. Quando a gente está tratando, por exemplo, de pedir um aplicativo de transporte, né, para ir do seu bairro para um outro da cidade, você está usando ali uma forma muito avançada de orientação. Você está se deslocando a partir de técnicas que utilizam o sistema de posicionamento global, o GPS, onde aquele mapa do aplicativo, do Uber que você pega, né, de transporte ou do delivery que você pede a sua comida, ele trabalha com a técnica do georreferenciamento, né? Ele referencia o ponto que você está e para onde você vai. Ou do restaurante que você pega a comida até a sua casa, cria um trajeto, diz o tempo que você vai precisar para chegar nesse espaço a partir de uma determinada velocidade, né? Então essa é uma técnica moderna. Para chegar aqui, entretanto, a gente teve todo um percurso aí, né, que tivemos que percorrer. Então, como é que a gente se orienta hoje no espaço, né? Então, quando o homem se tornou sedentário, ele começou a vislumbrar espaços cada vez mais longínquos do seu. Ele tinha também que cultivar em outros espaços, né, e voltava para a vila, né, que se tornaram as primeiras cidades, para guardar esses alimentos. Então, o espaço se tornou complexo. Então, ele teve a necessidade de ir mais longe. Então, uma das formas de dar mais autonomia para o homem foi através do uso dos astros, né? E aí esses astros nós temos como mais comuns o uso do Sol, da Lua e das estrelas, que são elementos que nos auxiliam na nossa orientação. Então o que que o homem primitivo percebeu, né? Que o Sol poderia ser um desses elementos que a gente usaria para se deslocar. E a partir do Sol houve a criação de um sistema de orientação, como os pontos cardeais e colaterais. O homem observou que o Sol sempre aparece no mesmo local, na mesma direção e desaparece em outra oposta. Então, a partir disso, ele convencionou que para se deslocar usando o Sol e tendo como referenciais também o próprio corpo, né, o homem convencionou que a região onde o Sol nasceria seria chamada de nascente ou leste. E aí seria representado pela nossa direção, o nosso braço direito, né, para que a gente pudesse convencionar os pontos cardeais. A região onde o Sol se põe, né, representa então o nosso braço esquerdo, né? Então, a partir dessas duas posições, leste braço direito e oeste braço esquerdo, nós definimos que a frente seria o norte, representaria o norte, e a parte de trás seria a representação da orientação sul. Tá? Então, com isso, a gente tem 4 pontos delimitados. O nascente, onde o Sol nasce, passou a representar o leste, né, que em português é representado pela letra L, mas em inglês pela letra E, né, que é de East. O, a região oposta ao nascimento do Sol é o Oeste, que é representado pela letra O ou W em inglês, internacionalmente reconhecido, que é o East. Né?
A nossa frente é o norte, né, representado pela letra N mesmo, porque tanto no português como no inglês, né, a escrita começa com essa mesma letra. E na direção oposta nós temos o sul. Em português e inglês são representadas pela letra S. Então a gente tem a definição dos pontos cardeais e uma das formas de orientar-se também no espaço. Os pescadores usam muito, por exemplo, essa orientação pelo sol. Quando eles vão para o mar de manhãzinha, eles sabem a posição que o sol está na hora de voltar, né, para a praia, para a região de arrebentação das ondas. Eles sabem, se for no período da tarde, eles vão percorrer o sentido contrário, né, e vão usar esses sistemas criados pelo homem. A mão direita para localizar o sol nascente, né, pela manhã, e a mão esquerda para localizar o sol poente. E aí definir que rumo tomar a partir disso. Se você está perdido também no meio da mata e quer tomar um rumo certo, sempre uma direção específica para não ficar tateando no mesmo espaço, já que numa mata fechada ou em uma área sem referenciais, você não sabe muito bem para onde ir. Você estende seu braço direito para onde o sol nasce, será o seu leste, o braço esquerdo será o oeste, a sua frente norte e atrás sul. À noite a gente pode usar a lua, que tem uma trajetória semelhante à do sol, funcionando da mesma forma, onde ela aparece será o seu leste nas primeiras horas da noite, onde ela se põe, ela desaparece será o seu oeste, a sua frente norte e para trás o sul. Ainda existem as estrelas, onde nós podemos nos orientar. Uma delas é a constelação Cruzeiro do Sul. Ela recebe esse nome, a constelação Cruzeiro do Sul, que está aqui nessa imagem do canto esquerdo de vocês, porque ela tem o formato de uma cruz, né? Daí o nome Cruzeiro do Sul. Onde ela é vista, como é que a gente faz para se orientar a partir do Cruzeiro do Sul? A constelação Cruzeiro do Sul aparece sempre no hemisfério sul. Então, se você observar o Sol ou a Lua, né, à noite no caso, a trajetória da Lua, você vai, né, sempre se posicionar para o hemisfério sul e você vai conseguir visualizar essa constelação. Quando você encontrar a constelação, a partir dos referenciais de orientação, né, utilizados à noite com referência na Lua, né, e você localizar o hemisfério sul, você pode projetar mentalmente 4,5 vezes o eixo principal da constelação, que é esse da vertical, tá? Então, avistou a constelação Cruzeiro do Sul, que tem aí 4 pontos, né, específicos, são destacados, parece uma cruz mesmo, né? Eu costumo dizer que parece com uma pipa, o formato de uma pipa também, né? Você projeta mentalmente 4 vezes o tamanho, uma, duas, três, quatro. 4 vezes, de 4 a 4,5 vezes, né? É a projeção apontada pelos especialistas. Onde parar no imaginário essa sua projeção mental de 4 vezes o tamanho do eixo principal da cruz, nós vamos estar apontando para a direção sul. Se você sabe onde é o sul, você vira as costas. Então, a sua frente será o norte, a sua direita será o leste e a sua esquerda será o oeste. É uma outra forma também de se orientar. No hemisfério sul, a gente tem a orientação pela constelação Cruzeiro do Sul. No hemisfério norte, nós temos a estrela polar. Então, além dos astros que o homem passou a utilizar, as formas modernas de orientação ocorrem a partir das chamadas coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas, né, são que um conjunto de linhas dispostas horizontalmente e verticalmente. É um sistema que a gente chama de sistema de linhas o quê? Especiais. Né? São linhas especiais por quê? Porque elas não existem na realidade. Elas são linhas imaginárias, são linhas tracejadas, tanto no sentido horizontal, né, da Terra, quanto no sentido vertical. Essas linhas especiais, ao se cruzarem, proporcionam a localização de quê? De um objeto no espaço. Essa é a função das coordenadas geográficas, é localizar qualquer ponto no espaço. Para localizar, eu tenho que ter o quê? O cruzamento dessas duas informações. Cruzamento de um paralelo com um meridiano, tal como estão representados aqui nessas duas imagens do globo terrestre. Nós temos aqui o paralelo principal, que divide a Terra em norte para cima e sul para baixo.
O nome desse paralelo é a linha do Equador, né? É uma linha imaginária que divide a Terra em norte e sul. Além dos paralelos, que são duas retas na matemática, vocês já viram isso, são retas paralelas, são retas dispostas, né, uma ao lado da outra, mas elas nunca se cruzam. Então, os paralelos definem a latitude, seja ela norte para cima do Equador, seja ela sul abaixo dele. A outra coordenada, as outras coordenadas que nós utilizamos para localizar qualquer endereço, são compostas pelos meridianos, que são essas linhas dispostas verticalmente, que não são círculos fechados, como nós vamos ver, são semicírculos, mas eles estão dispostos, né, do polo norte ao polo sul. Essas linhas dispostas verticalmente nós chamamos de meridianos, ok? Esses meridianos, eles dividem a Terra, o meridiano principal, que é no caso o meridiano de Greenwich, que está localizado em Londres, capital da Inglaterra, onde fica o Observatório Internacional de Londres, no bairro de Greenwich. Ele divide a Terra em leste e oeste. Tá? E o meridiano de Greenwich também é o meridiano de referência para a contagem de horas no mundo. Ele foi escolhido, né, para ser esse meridiano de referência, porque quando a contagem de horas começou a ser estipulada ou estudada a partir do século XVIII, instituída no século XIX, Londres era a capital do mundo, era a cidade mais importante, porque a Inglaterra era o grande império da época. Então, o meridiano de Greenwich, é situado na capital da Inglaterra, em Londres, passou a ser o meridiano de referência. E ele também passou a ser a segunda coordenada que a gente utiliza para localizar qualquer ponto na Terra. Passou a ser o marco referencial dos meridianos. Então, o que são as coordenadas geográficas? São linhas imaginárias dispostas tanto horizontalmente quanto verticalmente, que ao se cruzarem, né, fornecem o quê? Uma coordenada geográfica, ou a localização de qualquer ponto no espaço de um objeto, de uma pessoa. Né? O sistema de GPS funciona a partir dessas coordenadas geográficas. Então, a orientação no tempo, ela é uma necessidade que remete à busca de alimentos. O homem sempre, né, quando ele era nômade, ele já, né, buscava coletar raízes, caçar animais. Então, ele sempre tinha que ir para regiões bastante diferentes. Então, teve que aperfeiçoar essas técnicas de orientação. Através do traçado de rotas comerciais, como nós vimos que aconteceu com as potências europeias, Portugal e Espanha, no século XVI, né, onde eles se jogaram para o mar, se lançaram além mar e buscaram as novas conquistas, né, inclusive chegando a regiões como o Brasil, né, que era um mundo desconhecido, né, dos europeus. E essa busca pelas rotas comerciais, esse desenvolvimento da navegação, veio acompanhado de técnicas de orientação, né? Veio acompanhado do desenvolvimento de instrumentos para a realização desse processo, como a bússola, né? Que foi uma revolução para a época. Né? Surgiu ali em torno de 1200, mas foi amplamente, né, com tecnologia chinesa, descoberta pelos chineses, mas foi amplamente utilizado pelos europeus quando a realização das grandes navegações. O objetivo era buscar rotas comerciais interessantes, né? Era uma busca por trocas comerciais, por alimentos, por novas conquistas. Então, o homem sempre impulsionado por essa necessidade de alimentos ou de conquistar novos espaços, foi aprimorando suas técnicas de orientação e deslocamento ao longo do tempo. Localização de territórios vizinhos também fez as técnicas de orientação avançarem bastante. Né? A própria delimitação dos mapas, né? Que hoje funciona através do georreferenciamento, através das coordenadas geográficas. Hoje, se você tem um terreno, né, um terreno em uma área rural, e ela tiver aí, né, acima de 500 hectares, o seu registro é feito através de processo georreferenciado. Né? Não é como antes, você dizia que a sua propriedade era, limitava a norte com a do João, ao sul com a da Maria, a leste com a do Antônio, a oeste com a do Pedro. Né? Esses referenciais eram muito vagos e geravam muitas disputas ou litígios. Né? Hoje não. Se você tem uma propriedade, né, considerada de médio e de grande porte,
né? A escritura dela tem que ser georreferenciada, tem que ser com um profissional que trabalhe com equipamentos que vai dizer a coordenada específica, a quantos graus, minutos e segundos essa propriedade está, tanto de latitude quanto de latitude, que são as duas informações que nós utilizamos para definir a coordenada geográfica de um determinado lugar. Então, o traçado a localização dos territórios ao longo do tempo foi um motivo também que levou o homem a aperfeiçoar essas técnicas de orientação e deslocamento, essas técnicas de localização espacial, né? Sobretudo no estágio atual em que nós vivemos, né? Onde o mundo todo é conhecido, né? E esse conhecimento ele acaba sendo traduzido para nós através de um mapa, né? E esses mapas também são recheados de números, de códigos, né? E esses códigos nos ajudam a localizar rapidamente dentro de um espaço, um objeto, uma pessoa, um país ou uma cidade, tá? Então, inicialmente a orientação era feita com pontos de referências conhecidos, como eu citei. Era o curso de um rio, era uma feição geomorfológica interessante que chamava a atenção do homem, era uma espécie da vegetação, né, destacada. Né? Mas hoje, como era um exemplar, né, do relevo, hoje essas formas de orientação elas são bem mais apuradas. E aí eu coloquei a pergunta: atualmente, como é que a gente se localiza, já que o homem primitivo ele utilizava desses pontos de referência que a gente não pode mais empregá-los, já que o nosso espaço é complexo, né? Nós vivemos em cidades médias, né, grandes, ou até numa pequena cidade, você não tem mais ali só uma rua, você tem um conjunto de ruas e um conjunto de bairros e você precisa, né, de uma noção de orientação e deslocamento. Você não vai se orientar nesses espaços a partir apenas da visualização desses elementos de pontos de referências conhecidos como o homem primitivo empregava. E aí outra pergunta colocada para estimular a nossa curiosidade: como encontrar uma ilha no meio de um oceano? Imaginemos os navegadores, como é que eles fazem hoje? Vão para além mar e aí como é que eles encontram essas ilhas que não tem nenhuma referência próxima? Então, uma das formas de você se orientar hoje é através dessas coordenadas geográficas. É a partir da definição da latitude e da longitude, que são pontos únicos no espaço, eles não se reproduzem. Por exemplo, estou sentado aqui nessa cadeira. Se eu pegar um GPS, eu pegar, né, o meu celular e clicar no endereço no Google Maps, por exemplo, ele vai me dar a coordenada da minha casa. Além da coordenada da minha casa, eu posso extrair a coordenada do lugar que eu estou dentro da minha casa, porque aqui eu tenho um endereço específico, né, da minha morada, do terreno todo. Mas o local onde eu estou sentado agora, né, tem uma localização específica do espaço. Ela é única, ela não vai se reproduzir. Eu vou estar localizado espacialmente no sul no Brasil, né, que está na América do Sul, né, que está situado dentro da região Nordeste, no estado do Piauí, na cidade de Teresina, num bairro específico dessa localidade. Então essa informação ela vai ser transposta em números através de coordenadas, né? E essas coordenadas são dadas em graus, minutos e segundos, são expressas pela latitude e a longitude. É por isso que um barco hoje pode ir para o oceano, um navio, um transatlântico, e ele sabe muito bem como ir e como retornar. Ele seguir através de quê? Dos sistemas georreferenciados, através, né, do sistema de posicionamento global. Ele se desloca com uma autonomia, ele consegue chegar aos locais onde ele deseja, encontrar essa ilha, que seria muito difícil por conta da falta de referenciais ali conhecidos. Ele consegue chegar ao país de destino utilizando essas técnicas, né, das coordenadas geográficas, a localização da latitude e da longitude. Algo muito difícil de ser pensado, né, no passado. Então, as coordenadas geográficas, né, elas são sistemas de referência que a gente usa para localizar qualquer ponto na Terra, né? Então, hoje nós não utilizamos somente aquela questão de referenciais conhecidos. A gente tem que pensar no espaço de forma complexa, né, de forma bastante diversificada. Então, se a gente pensa num espaço complexo, né, nós temos hoje o sistema de referência que a gente adotaria é o da coordenada geográfica, que é expresso pela latitude e longitude. Através dessas duas informações, a gente pode
localizar qualquer ponto na superfície da Terra, como eu vou mostrar agora para vocês. Então, ó, o sistema de coordenadas geográficas, né, ele funciona a partir de quê? Como uma coordenada cartesiana, que eu mostrei anteriormente. Nós temos o cruzamento de duas informações. Nós temos o cruzamento sempre de um paralelo com um meridiano. Quando a gente cruza um paralelo com um meridiano, a gente tem a localização exata de um ponto na superfície terrestre. Lembrando que o paralelo principal é a linha do Equador, divide a Terra em norte para cima e sul para baixo. O meridiano de Greenwich é uma linha disposta verticalmente, né, no sentido norte e sul, mas divide a Terra em duas partes, a parte leste do meridiano de Greenwich e à esquerda a parte oeste. Esses meridianos fornecem a outra coordenada, que é a longitude, ao passo que os paralelos fornecem a coordenada da latitude. Quando a gente cruza um paralelo com um meridiano, uma linha na horizontal que a gente chama de paralelo com um meridiano, que são dispostos verticalmente, a gente tem a coordenada geográfica de um lugar, o endereço específico de um objeto, de uma pessoa, de uma casa, de um bairro no espaço. Okay? E aí as coordenadas são como ruas. As coordenadas geográficas estão para o planeta Terra, como as ruas estão para a cidade. Né? Eu perguntar para vocês onde você mora. Você vai dizer, eu moro na rua tal, número tal. Veja que você apresenta duas coordenadas. Nome da rua, porque dentro da rua você vai ter várias casas, né? Dezenas, 40 casas, 50 casas. Então, para eu localizar a sua casa, eu tenho que ter duas informações. Eu tenho que ter o nome da rua, tenho que ter o bairro, né? Bairro, mas dentro do bairro você já tem uma delimitação de espaço ali, você tem que me fornecer, principalmente, para eu localizar seu endereço, o nome da rua e o número. Quando eu tenho a rua, eu tenho só uma informação. Quando eu cruzo a informação da rua com o número, eu estou realizando um cruzamento de dois dados específicos. Né? Na sua rua tem várias casas, né? E eu só vou encontrar a sua casa quando eu chegar à rua específica e encontrar o número da sua casa. Aí eu tenho um cruzamento de duas informações. No cruzamento de duas informações, eu tenho aqui um sistema de coordenadas. Então, assim como na Terra existem linhas imaginárias dispostas verticalmente e horizontalmente, né, na cidade, né, essas coordenadas seriam como as nossas ruas, onde a gente tem ruas que têm um nome específico e além do nome da rua, nós temos que ter a outra coordenada para encontrar a sua casa, o número da casa. Então, as ruas da cidade, a gente costuma fazer essa comparação em geografia. As ruas estão para a cidade, assim como as coordenadas estão para o planeta Terra. Assim como as ruas e os números servem para a gente localizar, né, uma determinada casa no espaço da sua cidade ou do seu bairro, na Terra, para eu localizar qualquer ponto, eu preciso ter o fornecimento de duas informações. Um paralelo, que fornece a latitude, e o meridiano, que fornece a longitude dos espaços. Quando eu cruzo esses dois dados, essas duas informações, eu tenho a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. Vamos ver aqui. Então, o que essas coordenadas geográficas nós já conceituamos, né? São linhas especiais, imaginárias, né? Que existem dispostas horizontalmente e verticalmente, que ao se cruzarem fornecem as coordenadas geográficas de um espaço. Para que servem essas coordenadas? Serve para localizar diferentes pontos. Olha aqui, eu tenho um terreno, por exemplo, e eu tenho um cruzamento aqui de paralelos situados na horizontal com meridianos situados na vertical, localizados dispostos verticalmente para que a gente possa localizar um determinado espaço. Veja que esse terreno ele tem um quadrante, ó, que está delimitado aqui nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. Esses quatro quadrantes vão definir a coordenada geográfica específica da localização desse terreno aqui.
Se a gente observar aqui nesse lado, nós temos números, né, dispostos ao longo desses paralelos, que são, que são informações primeiras que a gente utiliza para extrair a coordenada geográfica de um lugar. Ao mesmo tempo que nos meridianos, que vocês estão visualizando na vertical, existe uma numeração para eles. Essa numeração é que vai dizer se essa localidade está no hemisfério norte, sul, leste ou oeste. No caso, os paralelos, eles fornecem a informação de que essa localidade está situada no hemisfério norte ou se é no hemisfério sul. Se for acima do Equador, estará no hemisfério norte. Se for abaixo do Equador, estará no hemisfério sul. Se estiver a leste do meridiano de Greenwich, será uma localidade do hemisfério oriental. Se estiver a oeste do meridiano de Greenwich, essa localidade estará situada no hemisfério ocidental. Então, a partir do momento que eu localizo esses 4 pontos do quadrante, eu tenho a coordenada geográfica desse terreno aí delimitado. Essa coordenada não vai se repetir em outro lugar, ela é única no espaço. É por isso que é um sistema que não tem erro, né, de coordenada geográfica. Ele é bastante exato. Se você tem a coordenada geográfica de um lugar e tem um aparelho para detectar essa coordenada, você consegue chegar a estes espaços sem grandes preocupações. Agora você tem que ser, né, tem que ter o conhecimento mínimo, né, técnico para a realização disso. Então, em geografia, a gente costuma localizar pontos a partir de coordenadas estabelecidas, né? Todas essas linhas que a gente está citando, tanto os paralelos na horizontal quanto os meridianos na vertical, são linhas dispostas e elas têm uma numeração. Né? Elas são numeradas em graus, minutos e segundos. É essa numeração que vai fazer com que a gente localize. Se essa localidade está no hemisfério norte, no hemisfério sul, no leste ou no oeste. Se ela tem uma dimensão territorial grande ou pequena. Tudo isso vai ser expresso por essas coordenadas. Então, elas facilitam o deslocamento no nosso cotidiano. Esse tem exemplo de um Uber que você pega, de um delivery, né? Você consegue chegar mais rápido no lugar se você está com acesso ao Google Maps, porque você tem um mapa ali da cidade. Se você souber fazer a leitura desse mapa, você rapidamente vai identificar a avenida, a rua que você quer chegar, bem como o número da casa. Além disso, essas coordenadas também servem para espacializar, né, fenômenos físicos e humanos, né? Onde estão acontecendo mais queimadas no Brasil nesse momento? É possível espacializar, é possível localizar isso através das coordenadas geográficas e através da criação de um mapa, seja do Brasil, do Piauí ou do município onde você está. E ao mesmo tempo aspectos relacionados ao homem. Onde está concentrada a riqueza, a pobreza da sociedade? Que bairros têm maior quantitativo de pobres ou de ricos? Onde é que está a violência? Né? Onde está imperando na sua região? Então, é possível fazer essas diferenciações utilizando esse sistema de coordenadas geográficas. É muito utilizado hoje pelas empresas, pelo governo, né, para poder localizar fenômenos tanto físicos quanto humanos. Olha aí, o sistema de coordenadas geográficas ele é formado, né, a partir de algumas informações. É formado por paralelos e também por meridianos. O que são esses dois conceitos? Né? Os paralelos são linhas dispostas horizontalmente, olha como tem aqui nessa imagem. O principal paralelo da Terra é a linha do Equador. Ele tem ele é numerado a partir do numerador zero, 0 graus, é a representação da numeração quantitativa da linha do Equador. A linha do Equador divide a Terra em parte norte, para cima, e hemisfério sul para baixo. Divide a Terra em dois hemisférios. Acima da linha do Equador nós temos as latitudes norte e abaixo da linha do Equador nós temos as latitudes sul. A latitude varia de zero, que é o ponto do Equador, a 90 graus a norte ou de 0 a 90 graus ao sul. Então, são linhas que não se cruzam, né, paralelos, e eles são dispostos horizontalmente, de norte a sul. O que são paralelos? São círculos o que? Fechados. Observem, ó, os menores paralelos ficam nos polos. O menor paralelo fica no polo norte ou no polo sul. À medida que a gente se afasta
dos polos, esses paralelos vão aumentando de tamanho, sendo que o paralelo principal, o maior, é a linha do Equador. Então, é essa linha do Equador que vai dividir a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Eles são círculos fechados, que a gente chama de círculos concêntricos fechados, sendo que o maior está na parte central da Terra, que é a linha do Equador, e o menor está nos polos, tanto norte quanto ao sul. E eles são dispostos horizontalmente em relação ao Equador. Então, os paralelos ou eles estão acima do Equador ou estão abaixo do Equador, né? O maior paralelo é a linha do Equador e os menores estão dispostos rumo aos polos. Os meridianos são semicírculos, não são círculos fechados, não dão uma volta completa na Terra, né? Eles vão de um polo para o outro, mas sem dar uma volta. Então, para cada meridiano, a gente tem um antimeridiano, que é a antípoda, que é o ponto contrário. Então, o zero, que é o meridiano de Greenwich, divide a Terra em parte leste à direita e parte oeste à esquerda, né? Como a Terra tem 360 graus, né? O meridiano de Greenwich divide a Terra em 180 meridianos a leste e 180 meridianos a oeste. Tá? Então, os meridianos são semicírculos, né, como o conceito diz aqui, semicírculos dispostos verticalmente em relação ao meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich. Ele divide a Terra em leste e oeste. A partir dos paralelos e dos meridianos, nós temos a definição das latitudes e longitudes. Então, toda vez que a gente for localizar um ponto na Terra, a gente costuma primeiro localizar o que? A latitude dele. E o que é latitude? Latitude é a distância de qualquer ponto, por exemplo, se eu pegar o 90 aqui, que é o ponto, é o paralelo mais distante da linha do Equador, e fizer um cálculo da distância desse ponto de 90 graus até a linha do Equador, eu estou calculando aqui, entre esses dois paralelos, a latitude de um lugar. Então, a latitude é sempre o que? A distância em graus de um ponto qualquer em relação ao paralelo principal, que é a linha do Equador. No caso aqui, eu fiz um cálculo da distância do paralelo 60 graus norte para a linha do Equador. Então, se eu localizar aqui o ponto A, por exemplo, a coordenada desse ponto A é de 60 graus de latitude norte. Esse ponto está localizado no paralelo 60 graus. Como ele está acima da linha do Equador, o ponto A tem 60 graus de latitude norte. Então, latitude é sempre a distância de um paralelo qualquer à linha do Equador. Só pode ser norte ou sul. Se eu tratar da longitude, aí a longitude é expressa a partir de quê? Dos meridianos, tomando como referência o meridiano de Greenwich, que divide a Terra em leste e oeste. Então, se eu pegar como ponto de referência, bem que esse meridiano de 30 graus, não sei se dá para vocês enxergarem aí, e calcular a distância desse meridiano até o meridiano principal, que é o zero, eu estou aqui descrevendo a longitude de um lugar. Então, a longitude, por exemplo, desse ponto B, que eu vou delimitar aqui, né, é de 30 graus de longitude leste, porque o meridiano de Greenwich divide a Terra em à direita leste e à esquerda oeste. O ponto B está localizado nessa linha, nesse meridiano aqui, que tem 30 graus de distância em relação ao meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, que divide a Terra em leste e oeste, ok? Então, traduzindo melhor, os paralelos, que são linhas dispostas horizontalmente, fornecem a coordenada, né, que a gente chama de latitude. Os meridianos, que são linhas dispostas verticalmente, fornecem a informação da longitude. Do cruzamento de um paralelo com um meridiano, nós temos a localização da coordenada espacial de um determinado lugar. Na próxima aula eu explico um pouco mais sobre a definição da latitude e longitude e a gente vai começar a localizar alguns pontos no espaço.